4 fatores que vão determinar a aprovação de vocês em um concurso público. 4 fatores. Primeiro deles, capacidade cognitiva. Vou explicar cada um deles. Segundo, controle emocional. Terceiro, produtividade. Quarto, carga horária. Não nessa ordem, tá? E as coisas não têm relação. Uma coisa não tem relação com a outra, tá? A princípio, não. Uma coisa não tem relação com a outra. Qual é o grande sonho da galera, que a galera acha? Que todo mundo é igual a todo mundo. Por isso que quando o cara assiste um depoimento de aprovado, que é um primeiro lugar, geralmente um cara que tem capacidade cognitiva alta, e aí ele tenta fazer em casa e não dá certo. Não tem aquela legenda no vídeo do cara, não tentem fazer isso em casa, não tem, né? Então, a gente vai trabalhar para potencializar a capacidade cognitiva de quem tem, né? Ah, professor, mas o senhor está sendo, sei lá, está classificando e não pode, todo mundo não é igual? Não, ninguém é igual a ninguém. Quando tu estudava lá no ensino médio, segundo ano, terceiro ano ali, perto do vestibular, era todo mundo igual? Não, né, pô? Claro que não. Tinha sempre uma galera que não aprendia nem com caramba, tinha que filar na prova. Tinha galera que até aprendia, mas conversava demais, era muito disperso. Era inteligente, mas não tinha foco. Tinha galera que era super focada e tinha dificuldade. Eu lembro de tudo isso na minha sala. Gente que não conversava com ninguém, ainda ficava de recuperação. E tinha gente que conversava um pouquinho, ficava um pouco a tempo, era meio termo e só notão. O cara no meio da aula já tinha entendido o que a aula tinha para dizer e depois ficava batendo papo porque já entendeu e depois era 10. Pronto. Como é que essas pessoas são iguais? Se elas estão tendo a mesma lição, na mesma... Não são. Você mesmo sabe disso. Se você tiver um irmão, você já vê a diferença entre você e seu irmão. Quem tem filho, a mesma coisa. Então, como é que vai tratar todo mundo igual? Não tem como, certo? Então, capacidade cognitiva é algo importante que vai determinar o tempo até a aprovação, sim, certo? O outro ponto que é muito importante é que as pessoas não trabalham controle emocional. Quem não trabalha o emocional, quem não trabalha, eu faço aula, tem aula restrita na mentoria toda semana. Quem é aluno meu na mentoria recebe todo o acompanhamento, tira dúvidas, aprende a usar o método 4.2, aprende a se comportar como eu me comportei, né, que me levou a 12 aprovações e os meus alunos a tantas centenas de aprovações aí. E nessas aulas restritas semanais eu costumo trabalhar esses pontos, tá? Esses pontos que são fundamentais. Eu digo assim, um cara que tem uma alta habilidade, alta capacidade cognitiva, tem bagagem, tem a carga horária boa e produtividade, se não for uma pessoa emocionalmente equilibrada, se for uma pessoa coisada, ele vai acertar 70% do que ele acertaria se ele fosse uma pessoa equilibrada. Eu não estou dizendo que você vai sair curado na mentoria de todos os problemas de ansiedade, não é nada disso. Eu estou só dizendo para vocês que a gente vai trabalhar para que você entenda, principalmente se você é coisado, e comece a trabalhar esse tipo de questão, tá? Porque até essa questão do cara que falou aqui que só trabalha no pós-edital é uma pessoa que precisa trabalhar, veja, uma pessoa que só trabalha e só faz concurso e só se empolga em pós-edital é uma pessoa que precisa trabalhar essa questão do médio e longo prazo, entendeu? Uma pessoa extremamente imediatista. E outra coisa, dependente da motivação. O cara que depende de motivação para fazer as coisas é o cara que sempre vai dar trabalho. Você não pode depender de motivação. Você tem que fazer as coisas por disciplina. A chave do sucesso em qualquer área, no empreendedorismo, na docência, no setor público, nos estudos, no relacionamento, chama-se disciplina. Você não pode fazer as coisas só quando está com tesão de fazer. Tem que fazer as coisas por obrigação e por disciplina, tá? Você sabe que você tem aquele dever moral de fazer aquele negócio ali, você vai fazer. Tem alguma criança aqui? Não, né? Tem alguma criança aqui? Alguém menor de 18 anos aqui? Bora lá.
Eu quero que levante a mão aí, ó. O Maurício está dizendo que vai entrar na mentoria quando rodar o cartão. Inclusive, Maurício, vê, isso é outra coisa interessante, tá? Colocar como objetivo de vida passar no concurso público para parar de esperar o cartão virar para poder comprar as coisas, tá? Então coloca isso aí, ó. Eu vou estudar igual um condenado para não ter que passar a vida dependendo da virada do cartão para comprar minhas coisas, tá? Isso é importante. Agora tem que passar num concurso bom, com a remuneração boa e tem que ser controlado também, né? Tem que ter noções básicas de finanças pessoais. Ali, ó, o Michael está dizendo, é a definição do PI, né? Quem só estuda em pós-edital não passa de PI. É um concurseiro da quinta aula. O concurseiro da quinta aula é aquele cara. Ele tem tudo. Ele tem material dos maiores cursinhos. Comprou pacote de flashcard. Aí viu que tinha uns mapas coloridos bem bonitinhos ali, com tons pastéis. Aí ele comprou os mapas coloridos. Aí um cara passou no concurso e começou a vender um negócio lá que é um Paranauê que diz que vai te levar no... Aí ele vai lá e compra. O cara tem de tudo. Mas ele estuda 2 meses, para. 3 meses, para. Ele não chega na quinta aula, pô. Não chega na quinta aula. Como é que vai deixar de ser liso desse jeito? Se o cara não tem um progresso. Pô, o cara não tá criando bagagem, pô. Não dá pra entender isso, não. Quem estuda de pós-edital em pós-edital ou fica mudando de concurso o tempo inteiro, o cara não tá criando bagagem. Tá? Não tá criando bagagem. Ali, ó, Patrícia, vamos deixar de ser liso. Estudar para deixar de ser liso. Tá? Eu detestava ser liso. Eu falava pra Fernanda, minha esposa. Às vezes a gente ia lá no... A gente morava na Asa Norte, no final da Asa Norte, 714, uma comercial. Embaixo da nossa... Isso na época que eu era do Exército. Ela estudava para ir para a Aeronáutica. Embaixo do prédio da gente era um ponto de venda de maconha, cocaína, de tudo. Lá. Até crack o cara vendia. E aí, pra gente sair de casa, a gente tinha que sair desviando dos caras que estavam dormindo. Quando a gente saía de manhã, eles estavam dormindo, né? Que passaram a noite fumando, cheirando, sei lá. Aí, às vezes, a gente saía e ia para um mercado. Tinha um Carrefour no final da Zona Norte. Quem é de Brasília aí, tem um shopping agora, né? Antes era um mercado. Que aí, depois criaram o setor noroeste, tiraram uma unidade de menor infrator que tinha lá, enfim. E aí, a gente ia e voltava andando, porque às vezes comprava as coisas, pô, mas ficava caro vir de táxi e vinha com a bolsa pesada ali. Eu falava pra ela, caraca, vixe Maria, Fernanda, pelo amor de Deus, até quando, até quando a gente vai ser liso, né? Por isso que eu escrevo tanto aí sobre essa questão de contar moedas. Porque eu falava, não é possível que a gente vai passar a vida todinha contando moedas, né? Então, estudei para deixar de contar moeda. Eu estudei para isso. E graças a Deus deu certo, tá? E você aí, agora não faça igual o cara que tava na outra live semana passada aqui, que eu tava falando as coisas e ele, não, mas eu falava, pô, mas tu não pode se acostumar. Aí, não, mas eu já me acostumei com a minha vida. Aí eu falei, pô, mas tu não pode gostar de morar num lugar ruim. Não, mas eu já tô gostando de morar num lugar ruim. Eu falei, então pare de estudar, pô. Pare de estudar agora. Tá perdendo tempo. Porque duas coisas têm que acontecer para você ser alguém na vida. Você tem que ter um problema. Preste atenção nisso. Tem que ter um problema. Um problema. Pronto. É a primeira coisa que você tem que ter. Tem que ter um problema. Alguma coisa tem que te atrapalhar na vida. E outra coisa é você se incomodar profundamente com o problema. Porque tem gente que tem um problema, mas não se incomoda com ele. E aí, vida que segue, pô. Se você não tem um problema, tá acomodado, também fica difícil. Então, tu tem que ter um problema e tem que se incomodar com ele, certo? Anne Rafael, tudo bom? Como vai? Como vai? Pois é, Luana. Luana Amaral tá perguntando. Ele tava fazendo o quê na live? Tava me aperreando. Eu acho que ele acordou com vontade de arengar com alguém. Vocês sabem o que significa a palavra arengar? O cara tava. Eu quero arengar com alguém. Eu vou bulir com o professor Rafael Barbosa. Aí veio mexer comigo. Duas palavras regionais, né? Arengar e bulir. Ó.
Américo Barreto falando ali, eu tô doido para me livrar de escola privada, quero passar em um concurso de professor, mas só chego cansado em casa e não consigo estudar. Aí vê, a gente vai trabalhar carga horária e produtividade. Na mentoria, uma das coisas que eu explico é como fazer o estudo, às vezes diminuir a carga horária e fazer ele ter mais qualidade, mexendo nos horários dentro da rotina, certo? Ô Américo, quando eu passei aqui na Cefaz de Pernambuco, eu trabalhava no TRT, eu era analista judiciário, só que eu era secretário de planejamento também, e, e eu era professor universitário na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Até o Catiano tá falando ali, ó, Américo, cuidado, sou professor efetivo da Paraíba, loucura também. Enfim, eu já fui professor universitário, né? Passei 2 anos. E nesse bololô todo eu consegui passar em 5 concursos de auditor, de maio de 2013 a julho de 2014. Passei para auditor da Controladoria do Maranhão, do Ceará, Tribunal de Contas da Bahia, ISS Recife, Cefaz Pernambuco, certo? E o pau cantava, meu amigo, e eu tinha que dar meu jeito. É uma das coisas que eu coloquei no livro, recomendo que você compre, tá no Mercado Livre, ele tá com frete grátis, tá? A própria Ridel tá vendendo lá. E eu acho que ele ainda tá em Black Friday. E faça isso, tá? Procure mudar um pouquinho a tua rotina e eu faço convite para mentoria. Posso te ajudar a passar em concurso de professor, tenho alunos aprovados em cargos de professor também, mas posso te ajudar além, né? De você fazer transição de carreira aí e realmente ir para alguma coisa que te, te deixe, digamos, mais confortável, tá bom? Não que não seja bom ser professor, eu gosto até hoje, mas você pode trabalhar com docência e pode transmitir conhecimento e passar para pessoas conhecimento não dentro de sala de aula, como eu faço, né? Eu deixei de ser professor sem deixar de ser professor, beleza? Hoje eu ensino sobre produtividade, eu ensino sobre aprender. Para quem não entende, né, a lógica do meu trabalho, eu não sou tipo, eu não estou aqui como um mentor, coach motivacional. Não, minhas lives não são motivacionais, tá? Eu não faço conteúdo motivacional. Eu estou aqui para te dizer o que é que acontece, por que que você tem que estudar e se conscientizar para estudar e te ensinar a aprender. O método 4.2, ele é um método de aprendizagem. No fundo, ele ensina você a aprender qualquer coisa, tá? Então, você vai aprender a aprender qualquer coisa. Aí, nesse qualquer coisa, quando eu pego a área fiscal, tem 20 matérias diferentes. Então, o cara vai estudar tudo e vai aprender. Tem aluno meu que passou para concurso de médico, estudando comigo. Pô, o cara é médico, estuda com o Rafael Barbosa, que faz mentoria para médico, faço. Para um cargo de médico, faço. Porque do mesmo jeito que eu ensino uma pessoa, sem ser economista, a aprender economia ou a aprender estatística usando o método, ele vai aprender o que colocar para ele no edital. Com essa sistemática do método 4.2, com teoria, questões de fixação, simulados como teste e as revisões a partir dos erros. É essa sistemática do método 4.2 que faz diferença. Dando um paralelo para vocês do que seria um método de aprendizagem, para que fique mais claro o meu trabalho, é como o Kumon. O Kumon tem uma metodologia de aprendizagem. No caso, eles conseguem colocar para línguas, matemática e tal, mas você poderia, de certa forma, extrapolar. No meu caso, eu consigo, a qualquer disciplina que o aluno seja submetido a uma etapa com prova objetiva, ele consegue estudar com a minha metodologia. Beleza? Ó, o Hilton tá dizendo ali, eu sou professor de matemática, trocando de carreira para área fiscal e TI, já tem 1 ano estudando no modo correto com o método 4.2. E aí o nosso professor de matemática ali, o Hilton, daqui a pouco vai poder trabalhar com matemática para concurso, por exemplo. Não precisa abandonar depois de auditor fiscal, você vai usar a tua aptidão para docência para transmitir conhecimento para outras pessoas. Interessante, outra passagem minha, com a minha esposa também, né? A gente namora desde que eu tinha 16 anos. Ela tinha, na verdade eu tinha 15, ela 14. 2 crianças, né? 2 adolescentes. A gente namorava e eu não tinha dinheiro para nada. Às vezes eu não ia para casa dela porque eu não tinha dinheiro de voltar.
e ela me emprestava. Até para parque de diversão, uma vez a gente foi, e ninguém na minha família tinha, ela que me deu o dinheiro, me emprestou, né? Eu vim pagar agora, paguei com juros. Mas, é, a gente, eu era liso pra caramba. Aí o que é que eu fiz? Qual foi a minha primeira ideia para ter dinheiro para namorar? Para ir para um cinema, comprar uma pipoca, pagar minha passagem, comprar um tênis para parar de usar do meu irmão mais velho, né? Foi dar aula. Então eu, no segundo ano do ensino médio, eu dava aula para alunos da quarta série, que hoje é o quinto ano. Então, pessoas do quinto ano, do sexto ano, do nono ano, até da minha turma. Eu me lembro de eu no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, eu dava aula para um colega da minha turma. Eu dava aula de tudo também. Química, física, inglês, história, geografia, o que tivesse na grade ali, tá? Já era porque é uma forma que eu. E aí depois eu fui usar isso para mim em outras áreas e em concursos, e é o que eu aplico para vocês hoje, a base da minha metodologia, tá? É, Sheila, oi professor, tudo bem? Estou estudando para a área de analista da Câmara dos Deputados, mas depois, analisando bem, estou pensando em deixar para uma próxima oportunidade e continuar no concurso escada. O que você pensa sobre isso? Rapaz, do que você me escreveu, tem tanta coisa que eu penso, mas eu não vou ficar falando aqui, porque primeiro que eu não tenho muitos dados sobre você, você não é minha aluna, né? E aí eu vou só te dizer uma coisa. É, procura uma área, antes de ficar escolhendo cargo, procura uma área, tá? Tu vai aumentar muito as suas chances de aprovação, beleza? Mas vamos lá, voltando para os 4 fatores que eu tinha mostrado para vocês aqui ó, rapidinho nesse slide. Capacidade cognitiva, eu já falei, controle emocional, já falei também. Produtividade, pronto. Produtividade é uma coisa que a gente vai trabalhar fácil, mole, mole, mole na mentoria com o método 4.2. E naturalmente vocês vão produzir mais. Naturalmente vocês vão ler mais. É um dos benefícios de quem faz a mentoria comigo é sair lendo rápido. A tal da leitura dinâmica, tá? Só que não é leitura dinâmica de livro de aeroporto, não. A leitura dinâmica, 30 páginas por hora. 25 páginas por hora, acertando bem. Porque eu não estou lendo um livro aqui, 50 tons de cinza, não. Eu estou lendo economia misturado com estatística, com contabilidade, com direito constitucional, direito civil. E aí, naturalmente, não vai ser tão rápido assim. Porque eu tenho que pensar. E mais do que isso, eu quero leitura dinâmica com acerto. Então, eu cobro dos meus alunos 25 a 30 páginas de leitura por hora, acertando 90%. Então, tem que ter os dois. Então, não existe leitura dinâmica se eu estou lendo e estou acertando 70%. Estou lendo rápido e estou acertando 75%. Baixaria, né? Aí é melhor tirar o pé do acelerador. Para que está correndo? Porque tem gente que é uma correria danada no estudo, mas não está acertando nada. Aí você está com velocidade de leão e as percentual de acerto de gatinho. Não vai dar em nada isso aí, né? Então, o sarrafo tem que estar lá em cima na leitura e no percentual de acerto. E carga horária, o último fator que vai determinar o tempo até a tua aprovação é algo que você tem que trabalhar e tem que aprender. E um dos segredos aqui da questão da carga horária é a questão do aproveitamento do tempo, tá? Não importa o tempo que você tem, não é só isso. O que importa mesmo é o que você faz com o tempo que você tem. Anotou aí? Anota aí. Não importa apenas o tempo que eu tenho. O que importa é o que eu faço com o tempo que eu tenho, tá? Então eu tenho que trabalhar com qualidade no meu estudo, porque eu já tive casos na mentoria em que eu reduzi a carga horária de estudo do aluno e o aluno conseguiu entregar mais. Ou seja, aquela redução que eu fiz naquele caso para fazer com que ele tivesse 1 hora de caminhada por dia, fez com que ele aumentasse a produtividade dele. Ó, que legal. E aí o que é que eu consegui também? Aumentar a longevidade daquele estudo, a sustentabilidade daquele estudo. O estudo se tornou sustentável no longo prazo. Aí, meu amigo, no longo prazo é que a coisa acontece. No médio e longo prazo é que a coisa acontece.
Ó, o Dani Guerra, no seu livro também conseguimos aprender sobre leitura dinâmica com alto percentual de acerto. Tem algo a respeito no livro? Tem títulos falando sobre isso no livro também. Mas aí o livro não se confunde com a mentoria, tá? Cada coisa é uma coisa. Beleza? Então, a eficiência que a gente vai trabalhar no método é fazer o impossível dentro do tempo que você tem, certo? Então, eu quero que vocês entendam isso. Fazer o impossível dentro do tempo que você tem. Pessoal, para aumentar a produtividade, para aumentar a carga horária, vocês têm que aprender uma coisa, né, que é fundamental. Não é aprender é entender que vocês têm que ter um método.